Gálatas capítulo 2. Vamos ler do versículo 19 até o versículo 21. Gálatas 2, 19 até o versículo 21. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, meus amigos, e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, quando nós pensamos, quando nós meditamos em nossa salvação, no fato de nós termos sido remidos pelo Senhor Jesus Cristo, será que nós já fizemos as seguintes perguntas? Será que nós já fizemos as seguintes indagações? Pelo menos 3, para nós pensarmos e refletirmos nesse primeiro momento do nosso estudo na manhã de hoje. Ou seja, quando nós pensamos, quando nós refletimos sobre a nossa salvação, será que nós já fizemos as seguintes perguntas? Primeira pergunta: de onde vem a vida espiritual que eu experimento? Será que nós já nos perguntamos de onde vem a vida espiritual que eu experimento? Mas não só isso. Segundo questionamento: como é que Cristo me sustenta, provendo todas as suas bênçãos, provendo todos os seus benefícios espirituais para mim? Será que nós já nos perguntamos? E mais, em terceiro lugar, será que eu posso, em um dado momento da minha vida cristã, romper a minha relação com Cristo, romper a minha relação com o meu Salvador? Será que nós já nos indagamos? Será que nós já refletimos sobre essas perguntas, sobre esses questionamentos? É interessante, meus irmãos, minhas irmãs, que nas respostas a esses questionamentos, nós vamos encontrar uma noção mais clara. Nós vamos encontrar uma noção mais fundamentada da salvação que nós temos em Cristo, da salvação que nós temos em nosso Salvador. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, é por isso, meus amigos e minhas amigas, que nessa manhã, o tema que nós estaremos a considerar, nesta manhã, o tema que nós estaremos a estudar é a nossa união com Cristo. O tema que nós iremos ver, o assunto que nós iremos destacar é a nossa união com Cristo. Este assunto, ele diz respeito ao fato da ligação que todo crente, da ligação que todo salvo ele tem com o Salvador. A união com Cristo diz respeito à ligação que todo crente, que todo salvo tem com o Salvador. Um grande servo de Deus no passado, estudioso das doutrinas bíblicas, das doutrinas da palavra do Senhor, assim definiu essa união que nós temos com Cristo, assim definiu essa união que nós temos com o Salvador. Abro aspas para a sua citação: é a união íntima, é a união vital, é a união espiritual entre Cristo e o seu povo, em virtude da qual ele, Cristo, é a fonte da sua vida, é a fonte do seu poder, do bendito favor da salvação. Que definição espetacular, que definição extraordinária. A nossa união com Cristo, meus irmãos, a nossa união com Cristo, minhas irmãs, é essa união íntima, é essa união vital, é essa união espiritual que Cristo tem conosco, em virtude da qual toda a sua vida, todo o seu poder, todo o favor bendito da sua salvação torna-se uma verdade,
torna-se uma realidade na vida e na vida de cada um de nós. Um outro homem de Deus, um pouco tempo antes, sobre essa mesma união que nós temos com Cristo, sobre essa mesma união que nós temos com o Salvador, ele fez as seguintes ponderações, abro aspas: precisamos entender que quando Cristo permanece fora de nós e nós estivermos separados dele, de Cristo, tudo que ele, Cristo, sofreu, tudo que ele, Cristo, fez pela salvação da raça humana, permanece inútil e sem valor para nós. Então, harmonizando-se com todos esses fatos que nós estamos iniciando a colocar nesse estudo. É interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que, apesar de ser um fator indispensável para a minha, para a sua, para a nossa salvação, a união que nós temos com Cristo, a união que nós temos com o nosso Salvador, acaba sendo um tema, acaba sendo um assunto onde muitos de nós que somos crentes desconhecemos e desconhecemos completamente. Se você fizesse entrevista com muitos cristãos e indagá-los, o que é a união que você tem com Cristo? O que é a união que você tem com o Salvador? Talvez muitos deles nem saibam que tem de fato essa união com Cristo. Por isso, meus irmãos, por isso, minhas irmãs, se faz necessário podermos trabalhar, se faz necessário podermos estudar esse tema, porque muitos, mas muitos cristãos mesmos não têm a mínima noção do significado, não têm a mínima noção das implicações das expressões em Cristo, com Cristo e nele, que nós encontramos por toda a Bíblia Sagrada, melhor dizendo, que nós encontramos por todo o Novo Testamento. Na verdade, fica até aqui um exercício. Ao você ler as páginas do Novo Testamento, sobretudo você lê as cartas que nós temos no Novo Testamento, perceba quantas vezes aparece a expressão em Cristo, com Cristo, nele, referindo-se à nossa união com Cristo, só para os irmãos terem uma ligeira noção, só para os irmãos terem uma ligeira ideia. Nos escritos de Paulo, essa expressão ela aparece 164 vezes. 164 vezes. Então, alguma coisa Paulo quer nos ensinar. Alguma coisa Paulo quer fazer com que nós aprendamos acerca dessa ligação, acerca dessa união que nós temos com Cristo. Porque quando nós entendemos, meus irmãos, porque quando nós entendemos, minhas irmãs, a gente vai perceber a diferença do cristianismo bíblico para todas as demais religiões. O que faz a nossa religião ser diferente, o que faz o nosso viver religioso ter realmente algum sentido é o fato de eu, você, de todos nós que fomos salvos, estarmos unidos, estarmos em Cristo, estarmos ligados com o nosso Salvador. É por isso que se faz necessário, uma vez que nós estamos dando toda essa sequência de estudos relacionados à salvação, podermos trabalhar esse tema, podermos trabalhar esse assunto da nossa união com Cristo, da nossa união com o nosso Salvador. Então, feitos esses esclarecimentos iniciais, eu queria que nós agora desenvolvêssemos o nosso tema na manhã de hoje. E basicamente, nós iremos seguir um roteiro com 4 divisões. Basicamente, nós iremos seguir um roteiro com 4 pontos dentro desse tema, a nossa união com Cristo. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, eu queria que nós considerássemos a nossa união com Cristo desde toda a eternidade. Você, eu, que somos salvos, estamos unidos a Cristo desde toda a eternidade. Unido a Cristo desde toda a eternidade. A nossa história de união com o Salvador, ela não começa no dia em que nós fomos regenerados, no dia em que nós fomos convertidos. Na verdade, quando isso se dá, ou seja, a nossa conversão, a nossa união com o Salvador, ela apenas foi consumada. E por que nós fazemos essa afirmação? E por que nós dizemos essa verdade? Por uma razão muito simples, meus irmãos, por uma razão muito simples, minhas irmãs. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada,
ela nos ensina que a união que nós temos com Cristo aqui nesse mundo, através da nossa conversão, através da nossa regeneração, na verdade, ela já aconteceu antes de existir qualquer coisa criada, antes de existir até mesmo o tempo. A nossa união com o Salvador, ela se deu desde toda a eternidade. Pense que coisa fantástica, pense que coisa maravilhosa, pense em algo magnífico, nós pudermos ver o ensinamento da palavra, nós pudermos ver o ensinamento do Evangelho, mostrando-nos justamente esse fato. Deus, meus irmãos, Deus, minhas irmãs, Ele nos uniu com o Salvador antes mesmo de nós existirmos. Deus, Ele nos uniu com Cristo antes mesmo dEle criar qualquer tipo de criação, quer seja ela física, quer seja ela espiritual. E onde é que nós encontramos respaldo para fazer tal afirmação? Onde é que nós encontramos base para poder proferir essas verdades? Na palavra de Deus, na palavra do Senhor. Abram, por favor, aí, Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Versículos 3 e 4. Nós já fizemos, ao longo desses estudos que nós estamos tendo sobre a salvação, várias leituras aqui nesses dois versos. E em cada leitura que nós fazemos, sempre destacamos o assunto que nós estamos considerando. Hoje a gente vai usar mais uma vez esses dois versos, e mais uma vez a gente vai ver outro assunto que ele aqui nos ensina. Veja como esse texto aqui de Efésios 1, sobretudo versículos 3 e 4, ele é rico. Veja como ele contém verdades, princípios, ensinamentos, verdades para cada um de nós. Aqui a gente destacará mais outra verdade dentro desse texto. Efésios capítulo 1, versículos 3 e 4. Olhem só o que Paulo aqui nos ensina. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Verso 4. Assim como nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. O que é que nós encontramos aqui, irmãos, irmãs? Dentro desse tema que nós estamos trabalhando, a nossa união com Cristo, a nossa união com o Salvador. Nós encontramos pelo menos dois fatos, enfatizados pelo apóstolo Paulo, tanto no versículo 3, como também no versículo 4, que estão diretamente relacionados à nossa união com Cristo. O primeiro fato, no finalzinho do versículo 3, o segundo fato, no iniciozinho do versículo 4. Ou seja, no finalzinho do versículo 3, o apóstolo Paulo diz que em Cristo nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual. Veja se não é isso que o apóstolo Paulo nos ensina. Veja se não é isso que o apóstolo Paulo diz. Ele fala: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, através de quem? Em Cristo. Veja só que coisa fantástica. No fato de nós estarmos ligados com Cristo, nós recebemos da parte de Deus, não é uma bênção, não são algumas poucas bênçãos, não são muitas bênçãos, mas são toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Então, a união que nós temos, meus irmãos, a união que nós temos, minhas irmãs, com o nosso Salvador, faz com que nós experimentemos toda sorte, todo tipo de bênçãos espirituais, além da salvação. Se a salvação em si, já não fosse uma bênção suficiente, se a salvação em si já não fosse uma grande dádiva que Deus nos dá, junto com essa salvação, através de Cristo Jesus, pelo fato de estarmos ligados a Cristo, nós recebemos toda sorte de bênçãos e bênçãos espirituais. Elas não acontecem aleatoriamente, elas não se dão sem razão na nossa vida, não, elas acontecem porque nós somos ligados a Cristo, porque nós estamos unidos com o nosso Salvador. É o primeiro fato que Paulo destaca aqui. Mas não só isso. Há um segundo fato que Paulo destaca.
E aqui eu faço uso da parte inicial do versículo 4. Olhem só o que ele nos diz aqui nesse texto. Efésios capítulo 1, versículo 4, sobretudo a parte inicial. Ele diz: assim como nos escolheu, referindo-se a Deus, nele, referindo-se a Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Ou seja, Paulo aqui, meus irmãos, Paulo aqui, minhas irmãs, ele nos mostra que em Cristo nós fomos escolhidos eternamente para a salvação. A salvação se dá no tempo? Com toda certeza. A nossa salvação, ela ocorre ao longo da nossa vida aqui na terra? Sim, mas veja que em Cristo nós fomos destinados. Em Cristo nós fomos separados desde toda a eternidade para que no tempo eu, você, cada um de nós experimentássemos da salvação do Senhor. A salvação, ela não se deu acidentalmente na nossa vida. Não. A salvação, ela não ocorreu no nosso viver porque Deus anteviu que nós seríamos santos, que nós seríamos irrepreensíveis. Não jamais. Muito pelo contrário. Paulo aqui nos ensina que pelo fato de em Cristo termos sido separados para a salvação, hoje nós vivemos em santidade. Hoje nós somos irrepreensíveis perante Deus, não como motivo da salvação, mas como um resultado da salvação, que originou-se na determinação divina em Cristo antes de toda a eternidade, ou melhor dizendo, desde toda a eternidade. Veja que coisa maravilhosa a palavra de Deus aqui nos ensina. Veja que ensinamento fantástico, meus irmãos. O Evangelho de Cristo aqui nos mostra que todo esse processo da nossa ligação com Cristo, que todo esse processo da nossa união com o Salvador, que é consumado na nossa salvação, na verdade, ele já tinha sido planejado. Na verdade, ele já tinha sido determinado por Deus desde toda a eternidade. E é interessante porque quando você entende isso, você percebe que a própria morte de Cristo, ela também, juntamente com a nossa união com Ele, ela foi planejada e determinada por Deus desde toda a eternidade. Na verdade, a morte de Cristo não é a base sobre a qual repousa a nossa salvação? É. Então, da mesma forma que Deus, desde toda a eternidade, nos une a Cristo, Deus, desde toda a eternidade, também idealiza, planeja a morte do seu Filho para que, através dessa morte, no tempo, nós pudéssemos experimentar da sua salvação, da sua redenção. Então, o fato de Cristo ter vindo aqui a este mundo, o fato de Cristo ter vindo e convivido com cada um de nós, em termos de raça humana, o fato de Cristo ter morrido na cruz do Calvário para pagar o preço do nosso pecado, isso não foi um acidente de percurso, não jamais. Porque desde toda a eternidade, Deus já previu e determinou que tal fato se desse para que mediante este fato nós pudéssemos ter a nossa salvação. Porque unidos a Cristo nós já estávamos desde aquele tempo, desde aquele período. E onde é que nós encontramos base? Onde é que nós encontramos respaldo para fazer tal afirmação? Mais uma vez, nós encontramos isso na palavra do Senhor. E eu queria me reportar pelo menos a 2 textos que confirmam isso. A morte de Cristo, a semelhança da nossa união com Cristo, ela se deu desde toda a eternidade. A salvação não foi um acidente de Deus na nossa vida. A salvação, ela foi planejada por Deus desde toda a eternidade. Abram, por favor, aí. Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13, versículo 8. Aqui nesse trecho, nós vamos ver um ensinamento a respeito da besta que vai emergir nos últimos tempos e dos seus adoradores, mas dentro dessa descrição, há algo aqui que deve chamar a nossa atenção, porque nos faz entender de maneira mais precisa que a morte de Cristo se deu desde toda a eternidade na mente de Deus, na mente do Senhor. Versículo 8, olha só. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Prestem atenção agora nisso. Que foi morto desde a fundação do mundo. Então, antes do mundo ser formado, na mente divina, Cristo, meus irmãos, Cristo, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, ele já havia sido morto. Porque Deus já havia planejado a sua morte.
e nos uniu a Cristo através dessa morte, para que no tempo nós pudéssemos experimentar da salvação. Veja que coisa fantástica, veja que coisa maravilhosa. Mas não só essa referência aqui de Apocalipse. Voltemos, por favor, às nossas Bíblias, na primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 até o versículo 20. Inclusive, nós já fizemos menção desse trecho nas nossas exposições na primeira carta de Pedro. Quem porventura esteja nos assistindo, que não teve acesso ainda a essa pregação, é só procurar ali na página no canal da nossa igreja no YouTube, que você vai ver. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 18 até o versículo 20. Aqui, o apóstolo Pedro ele vai descrever a maneira através da qual nós fomos salvos. Mediante o que nós fomos salvos. E ele mostra aquilo que não consistiu na base da nossa salvação e mostra naquilo que verdadeiramente consistiu a base da nossa salvação. E dentro disso a gente percebe que a morte de Cristo também, na mente divina, a exemplo da nossa união, ela se deu desde toda a eternidade. Olha só o que ele diz aqui no versículo 18. Olha só. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Então, a base da nossa salvação, ela não consistiu em coisas corruptíveis, assim como é a prata, assim como é o ouro. Não. Mas a base da nossa salvação, ela consistiu de quê? Versículo 19. Mas pelo precioso sangue, veja, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Veja que ele faz referência ao sangue do cordeiro, a semelhança daquele texto que nós acabamos de ver lá em Apocalipse 13, 8. E aqui no versículo 20, ele nos trará uma informação que é fundamental para podermos compreender todo esse plano eterno da nossa salvação. Veja, versículo 20, acerca do sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Então, meus irmãos, nós fomos unidos a Cristo desde toda a eternidade. E nessa união, Deus, ele já nos ligou à morte de Cristo desde toda a eternidade, para que as suas bênçãos, para que os seus benefícios pudessem vir até nós. Então é por isso que hoje nós somos salvos. É por isso que no tempo se dá a nossa salvação. Porque, na verdade, desde toda a eternidade, ela já se deu na mente de Deus, na mente do Senhor. Então, quando nós trabalhamos essa questão da nossa união com Cristo, em primeiro lugar, nós devemos ver que essa união, ela se deu desde toda a eternidade. Que nós estávamos e estamos unidos a Cristo desde toda a eternidade. Era o primeiro aspecto que nós queríamos trabalhar na manhã de hoje. Mas não só isso. Meus irmãos, não só isso, minhas irmãs. Em segundo lugar, eu queria que nós víssemos que nós também estamos unidos na morte e na ressurreição do nosso Salvador. Nós estamos unidos a Cristo em sua morte. Nós estamos unidos a Cristo em sua ressurreição. É o segundo ponto, é a segunda divisão que estaremos a trabalhar a partir de agora. Vejam bem, além de termos sido escolhidos em Cristo, desde toda a eternidade, como nós acabamos de ver, Deus, irmãos e irmãs, nos ligou, nos uniu ao Salvador também ao longo de todo o seu ministério terreno, quer seja na sua vida, em especial na sua morte e também na sua ressurreição. Para que nós possamos compreender esse processo, a gente precisa lembrar-se um pouco da ligação que nós temos com Adão. Nós já vimos um pouco disso nos estudos anteriores, que quando Deus ele formou o homem, quando Deus formou Adão, ele fez como que um pacto, ele fez como que um acordo, e prometeu bênçãos caso Adão pudesse cumprir ou cumprisse esse pacto ou cumprisse esse acordo. Bênção de vida eterna, bênção de comunhão duradoura com o Senhor. Mas nós sabemos que Adão, ele não guardou a sua condição original. Ele se rebelou, desobedeceu a Deus, quebrou o pacto com o Senhor e, como consequência, hoje nós somos pecadores e experimentamos todos os resultados negativos do pecado. A gente já viu isso.
quer seja lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, em outros textos que nós temos na palavra de Deus. Então, em virtude desse quadro, em virtude dessa situação, o que foi que Deus fez? Ele providenciou para nós um último Adão. E quem é esse último Adão? É o próprio Cristo, é o seu Filho único, é o seu Filho unigênito. Então Cristo, ele também foi submetido à prova de obediência. Mas, contrariamente ao que aconteceu com Adão, em tudo ele cumpriu a vontade do Pai. Em tudo ele se sujeitou à vontade de Deus. A tal ponto, como nós sabemos, irmãos e amigos, que ele foi levado à cruz como pecador, sem contudo ter cometido nenhum pecado. E ali, quando ele estava na cruz, e depois ressuscitou ao terceiro dia, ele não estava fazendo aquilo apenas para si mesmo, mas na verdade ele estava fazendo aquilo por cada um de nós. Não só ao morrer, e morrer pelos nossos pecados, mas também ao ressurgir e assim nos proporcionar da sua justificação. Então, nós somos povo de Deus, não só porque no tempo Deus nos ligou a Cristo. Nós somos povo de Deus porque no tempo nós fomos ligados, inclusive na morte e na ressurreição de Cristo. Isso também é algo fantástico, isso também é algo maravilhoso e explica ainda mais a preciosidade da nossa salvação. Vamos ver agora, meus irmãos, minhas irmãs, alguns textos que comprovam esse fato. Que fato? Que estamos ligados a Cristo, também na sua morte, também na sua ressurreição. O primeiro texto que eu queria fazer referência, nós já lemos na parte inicial, mas eu queria relê-lo. Está lá em Gálatas, capítulo 2. Abram, por favor. Versículo 19. Quando Cristo foi cravado no Calvário, não só ele foi cravado, todos nós fomos cravados nele. Quando ele morreu para proporcionar a nossa salvação, todos nós estávamos ligados a ele. E por isso hoje nós experimentamos os benefícios da cruz do Calvário. Olhem só, Gálatas capítulo 2, versículo 19. Paulo aqui nos diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Veja essa última frase que Paulo aqui coloca: estou crucificado com Cristo. É por isso que nós experimentamos dos benefícios da crucificação. É por isso que nós experimentamos do benefício do sangue de Cristo que é derramado ali no Calvário. Porque quando Cristo estava ali dando a sua vida, nós estávamos ligados a Ele. E uma vez que isso se deu, todos os benefícios da sua morte se tornaram realidade nas nossas vidas. E por isso hoje, meus irmãos, experimentamos da sua salvação. Veja que não é uma ligação apenas na eternidade, mas é uma ligação no tempo. É uma ligação no seu ministério, é uma ligação na sua morte aqui na cruz. Mas não só isso. Vamos voltar um pouco. Romanos capítulo 6. Abram, por favor, aí, Romanos capítulo 6. Aqui o apóstolo Paulo vai ser ainda muito mais preciso em nos mostrar esse fato, em nos mostrar essa realidade, que muitas vezes transcende a nossa compreensão, mas que é um fato porque nós o encontramos na palavra do Senhor. E é nesta base que nós temos a confiança da nossa salvação. Porque os efeitos da morte de Cristo, eles são reais na nossa vida, porque com Ele nós estávamos, quando Ele estava lá na cruz do Calvário. Tanto na sua morte, como também na sua ressurreição. Olhem só o que Paulo fala aqui. Romanos capítulo 6, a partir do versículo 4. Do versículo 4 até o versículo 6. Veja que coisa maravilhosa Paulo aqui nos ensina. Olha só. Fomos, pois, veja, Paulo se coloca no meio desse grupo, por extensão, coloca os irmãos de Roma para os quais ele escreve, e todos nós somos incluídos nessa realidade. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de Cristo, de vida. Então veja que nós morremos com Cristo. E nós ressuscitamos com Cristo. Se hoje nós temos essa nova vida se dá porque Cristo venceu a morte, ressurgiu para a nova vida, e por isso essa nova vida, ela é uma realidade em cada um de nós.
E ele prossegue, meus irmãos. Versículo 5. Olhem só o que ele nos diz aqui. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Nós iremos ainda passar por uma ressurreição, que vai consistir ou na transformação do nosso corpo, que vai consistir na ressurreição daqueles que morreram em Cristo, que vão por ela passar. E o que é que garante esse fato? E o que é que garante essa realidade? Porque nós nos unimos a Cristo, tanto na sua morte, como também na sua ressurreição. É por isso que para nós crentes, não deve haver temor da morte. Se porventura nós morrermos, antes de Cristo retornar para buscar a sua igreja, a grande esperança, a grande expectativa que nós devemos ter, é que essa morte pela qual muitos cristãos estão passando, ela não vai ser capaz de contê-los. Por quê? Cristo venceu a morte. Ele ressuscitou. Os que morreram em Cristo também ressuscitarão. E nós que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados por causa dessa ligação que nós temos com o nosso Salvador. Mais adiante, versículo 6. Versículo 6. Olhem só o que o apóstolo Paulo aqui também diz. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, ou seja, com Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Então a nossa crucificação com Cristo, ela consiste em mortificarmos hoje o corpo pecador, o corpo atingido, escravizado pelo pecado. E isso é uma realidade nas nossas vidas, justamente por causa da nossa união com o nosso Salvador. Olhem só, meus irmãos, minhas irmãs, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Mais uma vez a gente vai ver esse ensino sendo proferido pelo apóstolo Paulo. Nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo, nós estamos ligados ao nosso Salvador. Desde toda a eternidade, no seu ministério terreno, quer ser na sua morte, quer ser na sua ressurreição. 2 Timóteo capítulo 2, versículos 11 até o versículo 13, para a gente poder concluir a ideia. Mas eu queria chamar a atenção, sobretudo, ao versículo 11. Diz o seguinte, a palavra do Senhor: fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele quem? Com Cristo, veja, também viveremos com Ele, com Cristo. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, estamos unidos a Cristo na sua morte, e essa é a certeza concreta que com Ele, com Cristo, viveremos. Um grande autor cristão no passado, em relação a essa ligação que temos com Cristo na sua morte e ressurreição, ele diz o seguinte, abro aspas: a morte de Jesus é a nossa morte, e a ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Por isso, todos os benefícios dessa morte, perdão, justificação, salvação, é repassado para cada um de nós. Por isso hoje nós somos salvos, meus irmãos. Por isso hoje nós somos redimidos, minhas irmãs, por causa dessa união, dessa ligação que nós temos com o Salvador, especificamente falando, na sua morte e na sua ressurreição. Então, não perca aqui a sequência. Em primeiro lugar, nós fomos unidos com Cristo desde toda a eternidade. Em segundo lugar, nós fomos unidos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, minhas irmãs, nós também somos unidos a Cristo na nova vida que hoje nós desfrutamos. Somos unidos a Cristo na nova vida que hoje nós desfrutamos. Irmãos, irmãs, a excelência da nova vida que nós desfrutamos hoje, que nós desfrutamos agora, que nós desfrutamos nesse exato momento que nós aqui estamos, depende de quê? Depende também da união que nós temos com o nosso Salvador. Veja que é uma união constante. Ela foi idealizada por Deus desde toda a eternidade. Ela se deu na morte e ressurreição do nosso Salvador. E hoje, uma vez que nós somos salvos, ela também é uma realidade em nossas vidas.
Veja o que Paulo declara em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Vez por outra a gente cita esse texto, mas talvez nós não tenhamos a devida noção do significado e das implicações que esse texto ele tem para cada um de nós. 2 Coríntios 5, 17.